Você sabe o que é solidão? Já experimentou o que é ficar sozinho, mesmo acompanhado de multidões? Podemos dizer que a solidão é como a noite, as trevas ao meio-dia. Não vemos ninguém ao nosso lado, não é verdade? Eis a pergunta de nosso Senhor na cruz, cercado por adversidades, angustiado por dores, estava sendo esmagado em nosso lugar, e ele fez uma pergunta sincera naquele momento. Eli, Eli, Deus meu, lama, por que sabachthani, do hebraico, me deixastes sozinho, abandonado? Era meio-dia, 3 horas de trevas, de 12 às 15 horas. Foi crucificado ao meio-dia e morreu 3 horas depois, numa envoltura de escuridão, de tristeza, de angústia, porém de dever cumprido. Aquela música não poderia ser cantada naquele momento, Stand By Me, que diz: quando a noite chegar e a terra estiver escura, e a lua for a única luz que veremos. Não, eu não terei medo. Não, eu não terei medo. Desde que você fique comigo. Fique comigo. Não havia a luz da lua para iluminar o rosto fadigado de nosso Senhor, mas também não havia medo naquele coração. Ele estava ciente do que estava fazendo. Saiba, meu irmão, que até quando parece que uma situação adversa está batendo à sua porta, pode ser um presente de Deus. Aquela escuridão, por exemplo, afastou a inclemência do sol da Palestina, que queimava o rosto de nosso Senhor ao meio-dia. 40 graus, febril. Sim, queridos, afastou também as moscas, filhas de Beuzebu, conforme a compreensão daqueles circunstantes. Afastou também a vergonha da nudez exposta de nosso Senhor, porque até naquele momento em que a escuridão abraçava o nosso Senhor, havia ali um cuidado paternal. Pensemos por um instante nisto. Como as Escrituras trazem momentos tão distintos, colocados lado a lado. Você sabia, se lembra, que no nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, à meia-noite, anjos apareceram aos pastores de Belém e se fez dia à meia-noite, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Mas quando Jesus estava morrendo naquela cruz, ao meio-dia, se fez trevas. Na morte do Filho de Deus, houve escuridão ao meio-dia. Nenhum coro celestial, nenhuma celebração se ouvira. Houve trevas. É um lembrete que você e eu não podemos ignorar. Você se recorda que na última Páscoa, lá no Egito, ou a primeira Páscoa, foram as trevas, a última praga sobre os egípcios. Êxodo 10, 21 diz que eram trevas densas que podiam ser apalpadas.
naquele momento ali no Calvário, imediatamente antes do Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo, ser imolado, sacrificado, as trevas se estenderam sobre todos eles como um manto, para nos lembrar que o Senhor estava realizando aquela profecia de um cordeiro que morreria pelos primogênitos, por todos nós, os eleitos. Ah, queridos, parecia que o mundo estava voltando ao caos original, às trevas, diante daquela face aguda do abismo de dor que nosso Senhor enfrentava. Ele fez uma pergunta sincera. Sim, na cruz esta pergunta não foi feita por um especulador, um filósofo, na quietude de seu gabinete de estudo, como geralmente elas são feitas. Mas foram perguntas, ou uma pergunta que acumulou na alma e num corpo sofredor. De sorte que saíram do coração da dor. Porque parece que todos os anseios, todas as inquietações, todas as solidões, parece que todos os problemas que perseguem a mente e os corações humanos estavam resumidos nesta expressão: meu Deus, por quê? Não foi uma encenação, queridos. Preste bem atenção, uma simulação onde o filho e o pai interpretavam um papel de condenado e supremo juiz. Não foi uma montagem ou um fingimento. Foi real, foi doloroso, foi triste, foi apaixonante. Homem, Deus de verdade, sangrando de verdade, gemendo de verdade, morrendo de verdade. Deus meu, Deus meu. O clamor ecoa pelo céu silencioso. Nenhuma resposta se ouvira no Calvário. 2000 anos antes, quando Deus solicitou a Abraão que matasse seu filho Isaque sobre o altar erguido no Monte Moriá, quando a faca foi erguida, Deus interveio. Não toque, Abraão, neste rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 12. E assim, a vida de Isaque, que representa a sua e a minha, foi poupada. Mas ali no Calvário, a voz proferida pelo nosso Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Era uma agonia silenciosa, sem nenhuma resposta angelical. O pai permanecia em silêncio. Se você conhece bem a Bíblia, e eu acredito que sim, e associa com outros textos bíblicos na analogia da fé, analogia fidei, quando interpretamos a Bíblia à luz da própria Bíblia, você sabe que o grito de Jesus não foi um grito de desespero, de angústia sim, sinceridade total, mas foi um grito triunfante. É quase uma pergunta retórica, daquelas que nem precisamos respondê-la, porque já sabemos a resposta. Os circunstantes ali não compreenderam muito bem. De fala grega, acreditavam que Jesus estava chamando pelo profeta Elias. Pasmem, muitas pessoas hoje ainda confundem aquele grito. Não compreendem muito bem. Mas os estudiosos, aqueles leitores das Escrituras, sabiam que ele estava recitando um salmo de triunfo, o salmo de esperança, o salmo 22, o clamor triunfante do Messias. Quando você puder, leia.
Davi, 1000 anos antes da crucificação, escreve este salmo profético, messiânico. Ah, queridos, o salmo termina num triunfo. Começa num clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Mas não é uma pergunta de desespero. É de dor, mas nunca de desespero. É de tristeza, mas nunca de desespero. É de angústia, mas nunca de desespero. Porque Davi sabia quem era o Salvador da vida dele. E Cristo recita o Salmo 22 para nos lembrar que aquela cruz é o start, o início de uma nova realidade, que começaria com sangue de sacrifício e seria celebrada pelo resto da vida, até a volta de Cristo, com o vinho doce da vitória na santa ceia do Senhor. Ah, meu irmão, tal como os violentos soluços de Jó, você se lembra? Das dores de Jeremias e suas lágrimas, e de todos os homens de Deus que marcharam sobre esta terra. Deus meu, Eli, Eli, o Salmo 22 fala da angústia da alma, de quem sente dor, de quem foi atingido ao limite extremo da sua própria resistência. Mas é um salmo de triunfo, é um salmo de superação. É uma pergunta quase que retórica, porque diz que o Senhor triunfaria ao final, como fez, como temos celebrado. Este é um grito de agonia, mas é o começo de um novo cântico que fala do triunfo do Messias. Todavia, não é de se admirar que Martinho Lutero, ao contemplar este texto, ficasse tão aflito com tal mistério e chegou a exclamar: Deus abandonando Deus. Nenhum homem pode compreender isto totalmente, disse Lutero. Mas que toda alma, todo coração penitente, todo professo, todo crente, dê a resposta certa, mesmo não sabendo a profundidade desta resposta. Que possamos dizer convictos que Jesus adentrou as terríveis trevas para que você e eu pudéssemos andar na luz da vida. Que Jesus bebeu o cálice da angústia para que você e eu pudéssemos beber o cálice da salvação, o vinho doce da alegria e da celebração. O meu cálice transborda vida abundante. O nosso Senhor foi abandonado momentaneamente naquela cruz, para que você e eu pudéssemos ser acolhidos eternamente nos braços do Senhor, para que você e eu pudéssemos ser perdoados, como disse o reverendo A.W. Pink. Meu irmão, é um grito de triunfo, cercado de dor, se sentindo sozinho. Sabemos exatamente que Deus estava no controle de tudo e fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Até aquela escuridão que parecia tão contrária era favorável. Até os dramas que batem em nossas portas trazem até nós profundas experiências com Deus. Até as perguntas que fazemos, no fundo, já têm as respostas santas, porque Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ele há de nos fortalecer sempre. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Lembremos que, embora cercados pela dor, jamais seremos abandonados, porque Cristo foi abandonado por ti e por mim. Sentiu a solidão eterna, para que ele pudesse, por si mesmo, cumprir uma promessa eterna ao nosso coração. Disse Jesus: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele venceu. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ele está aí com você. Ele está aqui comigo.
A solidão é só uma forma de se expressar os nossos sentimentos, para que nos aproximemos ainda mais de Deus e busquemos a Ele no secreto de nossos corações. Mas Ele está presente, Ele está conosco. É o Emanuel, o Deus que jamais nos abandona. Deus te abençoe, Deus te guarde, fortaleça a sua vida, hoje e para sempre. Amém.